Olá! Começa agora o primeiro episódio da 7ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Eu sou a jornalista Elisa Weck, da CNN Brasil, e entrevistei, durante o Fórum Esfera 2024, o empresário Rafael Salles, CEO da Allos. Reconhecido pela trajetória pessoal e também a trajetória profissional, ele foi um dos responsáveis pela consolidação dos shoppings no Brasil. Faz o varejo, que o maior gerador de emprego no Brasil são as pequenas e médias empresas. Não são as grandes corporações. O lojista de shopping é um guerreiro. O lojista de shopping, a gente tem um respeito enorme pelo lojista. Porque é difícil operar em shopping. Dia 24 de dezembro estamos lá. Sábado, domingo e feriado. Então, é difícil operar em shopping. E não é à toa, está à frente da maior administradora do setor no país. Quero começar lhe perguntando, por favor, você que atua no setor de shoppings, então tem uma proximidade muito grande com o varejo, com os sonhos também de cada lojista, essas pessoas que investem tudo que tem, à espera do público, à espera do consumidor. Nesse momento no Brasil, 2024, qual que é o cenário desse consumidor? A gente tá consumindo? A gente está confiante dentro dessas estruturas de consumo? Elisa, na verdade, o Brasil está surpreendendo um pouco que a nossa expectativa do ano, porque a gente tem uma base da economia que é muito resiliente, que é a nossa agricultura, a produção a mineral, toda a nossa capacidade de exportação está muito preservada. Além disso, a gente está com índices de emprego altos, então com isso o consumo está ok, mas está muito abaixo do potencial. Um país como o nosso, um país que ainda não conseguiu ser um país de renda média, depois de tantos terem nos ultrapassado, como Coreia, nossos competidores, né, que passaram por nós, hoje era para nós termos uma estrutura muito mais equânime de renda. A classe B e a classe A consomem, a classe C e a classe D sobrevivem. Então a gente tem que, de fato, encarar isso. E a única forma de fazer isso é reduzindo o tamanho da quantidade de consumo que o Estado tem de recursos sobre a economia. O Estado hoje é o peso em cima do empresário, né? E a reforma tributária está vindo para fazer esse peso ficar ainda maior, por incrível que pareça. A reforma tributária tem vários benefícios, mas hoje eu acho que é o maior risco para o consumo no Brasil é a proposta atual do governo de reforma tributária. Então essa ideia proposta por eles de que não aumentaria a carga, mas organizaria para trazer uma transparência do processo, quais desses aspectos você se apega como isso aqui pode acontecer e não, isso aqui na prática pode ser que nós não vejamos? Olha, eu acho que o esforço do ponto de vista técnico para que a simplificação aconteça é um esforço realmente que parece estar caminhando numa direção correta. A direção de você ter uma organização tributária mais fácil, uma compreensão da população sobre como funciona a tributação. Porque ninguém consegue... É uma loucura, é um enosado. Né? Ainda mais as empresas, né? Coitadas. E as pequenas. Agora, o que está acontecendo é que, especialmente em alguns setores, a gente está privilegiando monopólios. Os monopólios que não competem. Então, a indústria do Brasil tem que ser eficiente, óbvio que tem que ser eficiente. A indústria mais eficiente do Brasil é a agricultura. A agricultura não está pedindo nenhuma benesse. As outras indústrias complexas, elas estão pedindo benefícios. Quem vai pagar esses benefícios, essas reduções de carga tributária? As indústrias que competem. Competem com os chineses, competem com os indianos, competem com os taiwaneses, competem com o mundo inteiro. Inclusive agora com o Paraguai. Porque quando a gente olha que a produção de roupa no Brasil está migrando para o Paraguai por causa do efeito Xinyin. Então agora é mais fácil. É aí que eu quero chegar. Diga. Quero chegar com isso, aproveitando que você já trouxe aí os chineses e esse efeito Shein, essas taxações. Como é que você avalia esse cenário de debate em cima da taxação, dessa tentativa de chegar num denominador comum do que seria bom, do que não seria? Como é que você vê tudo isso, Rafael? O trabalho do líder não é agradar a todos, certo? É fazer o certo. O trabalho do governo tem que ser fazer o certo pelo Brasil. E qual seria o populismo. certo? O certo é fazer a competição ser na planície. Todos competindo na planície
e o melhor que sobreviva, certo? E o melhor que seja... Então o chinês competir no Brasil, se ele estiver na nossa planície, acho completamente correto. Com as taxações, Com as então, taxas devidas. corretas. Agora, o chinês não paga INSS. Você sabe que não tem previdência social na China. A Shein, não sei se você soube, foi tentar fazer a abertura de capital em Nova York e a SEC não permitiu. Por que não permitiu? Por dúvidas sérias acerca de uso de trabalho equivalente a escravo. Ou seja, é um custo de mão de obra que no Brasil não existe. Além disso, a gente tem IPI, ICMS, etc. Internamente. Quando você permite que $50, Elisa, parece pouco, né? Mas quanto que é o ticket médio de uma loja como a Renner ou como a Riachuelo? Não, mais de R$200. São R$250, para uma classe R$270. CD. Então, nós estamos falando de um ticket médio alto para o Brasil. $100, ainda com redução de tarifa, é um absurdo. Então nós estamos criando empregos fora do Brasil e dando benefícios para lucros estratosféricos para pessoas que não pagam impostos, empresários que não pagam impostos. Eu entendo que a competição tem que ser do mesmo nível. A mesma coisa vale para a reforma tributária. A reforma tributária que o governo está propondo, a parte técnica muito bem conduzida, a parte de recolhimento, a parte de simplificação, o ministro Haddad fez um trabalho muito bom, excelente. O problema é que não entra nas minúcias. Nas minúcias, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do meu negócio, que não é o que afeta o meu imposto. Tá. Eu vou te dar um exemplo do aluguel de shopping, mas para o lojista pequeno, tá? Porque a minha preocupação como empresário hoje é o funcionamento do Brasil. A nossa empresa é uma empresa grande, graças a Deus a gente tem uma estrutura de balanço robusta, mas a gente precisa de um ecossistema de varejo. A gente precisa que as pessoas sejam felizes no shopping. A nossa missão é essa, é servir e encantar todos os dias. Para isso eu preciso ter vários tipos de lojistas, pequenos, médios, os franqueados. E o pequeno para sobreviver com aluguel. Exatamente. Nessa estrutura de reforma tributária, o pequeno está muito amassado. As pessoas estão ignorando o pequeno. Por quê? Uma situação um pouco complexa que um dia a gente chama um advogado aqui para explicar. Mas o que acontece é, uma empresa grande, que tem uma cadeia complexa, como se fala, ela compra matéria-prima, ela compra logística, ela paga fornecedores e tal. Um franqueado de uma loja pequena, de uma marca, ele recebe já tudo pronto. E ele ganha dinheiro, é um business de família. Normalmente é ele e a esposa trabalhando, ou a esposa e o filho. E às vezes tem um negócio, dois, né? Ou é uma funcionária pública aposentada que economizou o dinheiro e abriu uma loja da Hering. Imagina. E essa pessoa vai ter uma tributação muito maior do que a das grandes empresas. Por quê? Porque as grandes empresas vão se creditar. Então o pessoal lá de Brasília não levou isso em consideração. O pessoal de Brasília considerou o Brasil da Faria Lima, da Paulista, do Leblon. Mas foi na confecção do projeto ou quando caiu na mão dos deputados e senadores? Não. Isso é no governo. E eu tenho convicção que, novamente, o Congresso vai corrigir a reforma. O Congresso especialmente nesse trecho ao que você se refere. Aos pequenos. Ninguém está olhando para os pequenos. E a gente, aqui nos shoppings, como a nossa estrutura fiscal, a gente investe muito. Construir um shopping caríssimo e manter um shopping caríssimo. Então a gente tem crédito. A gente vai ter crédito desse tipo de investimento. Então, a gente não está preocupado só conosco. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de um sistema que requer o pequeno e médio empresário. Quem faz o varejo, o maior gerador de emprego no Brasil, são as pequenas e médias empresas. Não são as grandes corporações. E como é que fica o e-commerce no meio disso tudo? Porque vocês, amplamente conhecedores de shopping, varejo, ou seja, as pessoas irem visualizar a vitrine, caminha no corredor, compra numa loja e pensa, puxa, acho que eu precisava disso aqui também. O e-commerce, apesar das dezenas de abas que abrem, ele não te coloca num corredor, né? Ele te deixa ali dentro do site. Como é que é o avanço do e-commerce para vocês? A gente viu no início da pandemia, o e-commerce pareceu uma grande ameaça. Hoje, o e-commerce é um parceiro. Para você ter uma ideia, diversos dos nossos lojistas não estão mais usando os centros de distribuição para entregar online, compras online. Eles usam as lojas. O estoque da loja, porque nós investimos nos shoppings, nós investimos em aplicativos que dão ao lojista capacidade de se comunicar com
com o seu cliente, com o consumidor. O consumidor vai ao shopping, conhece alguns produtos, alguns ele compra na hora, outros ele pega o WhatsApp da lojista e, muitas vezes, no nosso aplicativo, todos os WhatsApps de todas as lojas estão no nosso aplicativo. Nós queremos que todo mundo os vá bem. O nosso modelo na Allos é o ecossistema ser irrigado de recursos de riqueza. Ao ser feito dessa forma, a gente consegue que eles ganhem dinheiro também no e-commerce. Então, o e-commerce para a gente é um parceiro. A gente, inclusive, conecta os nossos lojistas às grandes plataformas. A gente tem uma empresa só de conexão de lojistas de shopping, no Mercado Livre, no Amazon e tudo mais. A gente quer que eles vendam. Então, a gente aprendeu isso ao longo dos últimos anos. Deixa eu trazer aqui um pouquinho de pimenta a essa conversa, trazendo um pouco do olhar dos lojistas, que é muito habitual que nós vejamos, Rafael, os lojistas dizerem, shoppings de maneira geral. Claro. Bom, uma loja no aeroporto, por exemplo, é uma careza que é uma loucura, que não é o cenário de um shopping. Mas estou trazendo aqui como exemplo porque Custo de ocupação. porque é um grande desafio. E os lojistas dizem, nossa, loja em shopping é impraticável, é muito caro. Por que é tão caro? Onde é que está o desafio para vocês? Porque muitas vezes esses lojistas não conseguem sobreviver até pelo preço do próprio aluguel. Vamos lá. A Allos é a maior empresa de shopping center do Brasil. Nós temos 15 mil lojas, 4 mil quiosques. São 50 milhões de visitantes por mês. 12 milhões de unique visitors. Nossa área total, hoje nós temos 97% ocupada. Acho que o lojista está bem. 97%? 97% ocupado, sendo que tem várias áreas que foram expandidas. Aqueles tapumes do período da pandemia já estão começando a... Não, os tapumes fazem parte do nosso dia a dia, porque a gente tem que trazer novidade. E eu vou te contar uma coisa que eu aprendi com o fundador da antiga Aliança, que foi a empresa que deu origem a Allos. O lojista de shopping é um guerreiro. O lojista de shopping, a gente tem um respeito enorme pelo lojista. Porque é difícil operar em shopping. Tem que trabalhar no dia 1º de dezembro. Alguns trabalham. Dia 24 de dezembro estamos lá. Sábado, domingo e feriado. Então, é difícil operar em shopping. E algumas vezes o nosso trabalho é, inclusive, orientar algumas operações dizendo, olha, você talvez não vá dar conta de operar aqui. Porque aqui é um nível de sofisticação de operação muito complexo. Então, a primeira coisa, a gente respeita muito o lojista. A forma de calcular o aluguel correto é o custo de ocupação. É o quanto que o lojista vende e o quanto que eu preciso que ele me pague para eu sustentar a loja dele naquele lugar. Cada lojista tem um preço. A gente sabe hoje como é que é isso. E por isso que nossa taxa de ocupação é tão alta. Porque a gente sabe cobrar 97%, tá? Então, uma taxa de ocupação... Isso já reflete se é possível, se é saudável ou não o aluguel que eu estou cobrando. Tá, então, a justificativa de quem observa esse cenário de varejo tão potente, os shoppings e todos esses setores. Deixa eu trazer aqui o nosso ping-pong. A gente está vivendo esse momento de reforma tributária muito potente, né? Porque é um debate que se alonga. A gente teve aqui um deputado dizendo que até o fim do ano esse assunto resolve. Vamos acreditar que sim, porque a nossa esperança está sempre ali conectada. Que se resolva e que acabe sendo equilibrada para todos os setores. Mas qual seria uma outra reforma que você avalia que deveria ser... Olha, essa reforma organizaria alguns fios desencapados do nosso Brasil? A reforma administrativa deveria ser a primeira reforma. Pensar o tamanho do Estado. Discutir de forma direta e corajosa qual o tamanho do Estado brasileiro. Qual o tamanho dos poderes judiciários, do Ministério Público. Qual o tamanho dessa estrutura toda que o brasileiro carrega nas costas. Deixa eu falar um pouquinho sobre a alíquota média, que a gente está falando tanto de reforma tributária. Qual seria um valor médio? Qual seria aceitável na reforma tributária para essa alíquota? A média do IVA entre os países da OCDE é de 19,2%. E hoje a carga tributária bruta no Brasil é de 33,56%. Você estima que uma média aceitável seria qual? É isso que eu te falo. A gente já está acima da média, né? A gente já está completamente discrepante em relação aos países emergentes que competem conosco. Então,
essa reforma tributária, para mim, ela vai ser um pequeno passo, principalmente no sentido de organizar a forma de executar a tributação, de operar a máquina tributária, mas eu não acho que vai resolver do ponto de vista de alíquota. A gente vai ter muito trabalho pela frente. Eu acho que o nosso deputado que falou que no final do ano vai resolver tudo, ele está muito otimista. Ele está bastante otimista e falou aqui com muita segurança, hein? Aqui em nosso podcast. A última pergunta desse ping-pong é sobre a impressão que nós brasileiros temos de medidas econômicas que são feitas e o que os números mostram. Porque a gente tem visto, Rafael, uma discrepância às vezes entre um olhar positivo do brasileiro e da brasileira em relação aos números que estão aparecendo. Por exemplo, a gente tem informação de que o PIB cresceu no primeiro trimestre de 24, uma diminuição na taxa de desemprego e é o menor índice em 10 anos. Mas a impressão dos brasileiros às vezes não reflete exatamente esses números. Você avalia que por qual motivo? Primeiro que na conta do desemprego é uma conta que a gente entende que não é precisa, porque as pessoas desistiram de procurar emprego. As pessoas estão sem esperança. Então, ao estar sem esperança, você desiste de procurar emprego, então não aparece no índice de procura de emprego. Esse é o primeiro dado que o governo usa de uma forma talvez imprecisa. E a outra questão é que a gente tem uma discrepância muito grande entre quem está na classe A e B e, de novo, os privilégios de quem trabalha para o Estado versus o pessoal da classe C e D. Então, a desesperança está muito grande na parte baixa da população. Acho que é isso que acontece, infelizmente. Pena terminar o ping-pong com essa mensagem tão... Mas então a gente termina com uma otimista. Você acredita que o Brasil tem potência para reverter isso tudo? O Brasil tem potência. Falta líderes que encarem de forma não pensando apenas na sua reeleição, e nas popularidades. Não pensando na popularidade, pensando no Brasil, pensando, acima de tudo, em construir um legado, construir um país que a gente se orgulhe no futuro. Muito bem. Rafael Salles conversando com a gente. Obrigada, Rafael. Obrigado.